Se você sofre com um problema na sua coluna, saiba que você pode ter direito a receber um benefício do INSS que é pago por toda a vida e que é pouquíssimo conhecido e falado. Eu sou Eric Magalhães, advogado e sócio do escritório Magalhães Moreno, um escritório especializado na advocacia trabalhista e previdenciária há mais de 18 anos. Infelizmente, o problema na coluna é algo que acomete muitas pessoas de várias as idades, mundo afora. Pessoas sofrem de hérnia de disco, de bico de papagaio, de protusão discal. E muitas dessas vezes as pessoas nem sabem que podem receber do INSS um benefício pago por toda a sua vida. Eu estou falando do benefício chamado como auxílio acidente. Esse é um benefício pago pelo INSS e eu vou explicar para vocês aqui quais são as condições, os requisitos para que você que sofre com um problema na sua coluna saiba se você pode pedir esse benefício para o INSS. Para ficar fácil de você compreender, eu vou explicar aqui 4 etapas até que você consiga descobrir aí, assistindo esse vídeo, se você tem direito a esse benefício. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: tem direito aos benefícios do INSS, e esse eu já disse é um benefício pago pelo INSS, todas aquelas pessoas que estão pagando o INSS e que mantêm a qualidade de segurado. Então, tem algumas pessoas que já até pararam de pagar o INSS, mas durante um tempo o INSS concede ali um período que nós chamamos de período de graça. Mesmo não pagando o INSS, você continua com a condição, com a qualidade de segurado, portanto, podendo requerer ao INSS todo e qualquer benefício, inclusive o benefício do auxílio acidente. Talvez você fique em dúvida e se pergunte: Eric, mas afinal de contas, quem é esse tal de segurado do INSS? Quem é que mantém essa qualidade de segurado mesmo não pagando o INSS? Então, olha só. De uma forma bem rápida aqui, só para vocês entenderem. Se você está pagando o INSS, não se preocupe, você tem a qualidade de segurado. Então tem qualidade de segurado se você está registrado numa empresa, se você paga aquele carnezinho, ok? E mantém a qualidade de segurado, muitas vezes você trabalhou anos numa empresa e aí você ficou desempregado. Então a lei diz o seguinte, olha, um exemplo, se você trabalhou 10 anos numa empresa e você foi mandado embora sem justa causa, depois, ainda que você pare de pagar o INSS, você mantém a qualidade de segurado por 12 meses e isso pode chegar até 36 meses. Isso significa que mesmo que você não esteja pagando o INSS fica obrigado a te conceder o benefício, mesmo não pagando ele. Por isso que nós chamamos de período de graça. Maravilha, pessoal. Agora você deve estar se perguntando: legal, Eric, eu sei, eu tenho essa qualidade de segurado, eu pago o INSS, eu estou no meu período de graça. Me diz aí então, qual é o próximo requisito para eu saber se eu tenho direito a esse benefício? Então, a gente vai entrar agora no tipo de problema que ocasionou a sua doença na coluna. Então, olha só. O auxílio acidente ele é um benefício que ele requer um acidente. E aí, para que você entenda, porque muitas vezes na cabeça de quem está assistindo esse vídeo, está dizendo aí que está pensando que precisa ser um acidente de trabalho, um acidente na empresa. E não é só isso. Então tem 3 tipos de situações que te dão direito, quando você sofre um acidente, a esse benefício. Olha só, não precisa ter sido um acidente na empresa, pode ter sido um acidente fora da empresa. Um acidente na sua casa, um acidente de trânsito, um acidente onde você estava andando, caiu e teve um problema na coluna. E detalhe, pessoal, eu tenho um cliente que já aconteceu isso. Escorregou, caiu com tudo de bunda no chão, a partir dali passou a ter um problema na coluna e isso pode te dar direito a pedir esse benefício. O segundo é, se for um acidente ocasionado dentro da empresa, também. Porque, olha, não faria nenhum sentido se um acidente fora da empresa te dá direito, dentro da empresa, sofreu um acidente, também te dá direito. E o terceiro, para você entender, é o seguinte: as doenças relacionadas ao trabalho, elas se equiparam com um acidente do trabalho. Então, se você sofre de um problema na coluna, e esse problema na coluna não foi relacionado a um acidente, mas sim a uma doença que você adquiriu por causa do seu trabalho, por exemplo, se lá no seu trabalho você carrega muito peso, se lá no seu trabalho você fica constantemente agachando a sua coluna para pegar peso, se lá no seu trabalho você tem uma atividade que você faz um esforço muito grande na sua coluna e você desenvolve um problema na coluna, essa doença ela é equiparada a um acidente de trabalho e isso também pode dar direito a receber esse benefício.
Ah, Eric, mas e o meu caso? Olha só, no meu caso eu tenho um problema na coluna, mas esse problema não foi causado nem por um acidente fora da empresa, nem por um acidente na empresa e nem é uma doença relacionada ao trabalho. E no meu caso, o que você tem a dizer? Eu tenho esse direito? Eu posso pedir esse benefício? Então, pessoal, se você não enquadra em nenhuma dessas três condições que eu acabei de falar, o INSS e a Justiça entendem que não. É necessário que seja uma doença do trabalho, um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza para que você possa fazer o requerimento desse benefício. Já o terceiro requisito é o seguinte: esse problema na sua coluna ele tem que ser um problema incurável, ou seja, ele tem que ser um problema definitivo. Não é algo que você vai fazer um tratamento e você vai melhorar. Quando você tem um problema temporário, aí é um outro benefício, que é o benefício de auxílio doença, que você pede no INSS e o INSS concede a você durante um tempo. Esse tempo vai depender do seu tratamento. E aqui nós estamos tratando do auxílio acidente, que é um benefício diferente. Então não confunda, tá bom? É necessário então que seja um problema na sua coluna incurável e definitivo. E o quarto e último requisito para que você tenha direito ao benefício de auxílio acidente é que o seu problema na coluna, além dele ser definitivo, ele tem que te causar uma dessas duas coisas. Primeiro, a incapacidade de exercer a sua profissão. Então tem muitos trabalhadores que a partir de um problema na coluna não podem mais exercer a atividade que ele exercia antes. E aí ele precisa mudar de função. Não é o caso de uma aposentadoria por invalidez, porque aquele trabalhador pode fazer outras atividades, mas ele não pode fazer aquela atividade que ele exercia. Então vamos imaginar que você era um carregador de pesos aí, uma pessoa que faz carga e descarga de caminhões, por exemplo, tá? E aí você pegava um monte de peso ali com seus braços e transportava isso manualmente. Se você tem um problema na coluna, você vai parar de exercer essa atividade, porque se você continuar exercendo, você vai piorar muito. E aí, muitas vezes, você é reabilitado pelo INSS para exercer uma nova atividade. Você está incapacitado, portanto, de continuar exercendo aquela profissão, aquela atividade. E aí você pode solicitar esse benefício de auxílio acidente. A segunda situação é quando você tem uma redução da sua capacidade de trabalho. E aí é um pouquinho diferente, presta atenção. Você até pode continuar exercendo aquela mesma profissão, mas agora você tem limitações, você já não consegue mais fazer a mesma coisa com a mesma qualidade, na mesma quantidade que você fazia antes. E a Justiça entende que mesmo que seja mínima a sua redução da capacidade, você já pode solicitar esse benefício. O exemplo mais comum que eu tenho no escritório são pessoas que perderam alguma parte ali dos seus dedos, da sua mão. Então essas pessoas até conseguem continuar exercendo alguma das suas profissões, mas elas vão conseguir exercer com muito mais dificuldade em relação aos seus colegas de trabalho. E essas pessoas que têm essa redução, ainda que mínima, para continuar fazendo a mesma coisa que faziam na sua profissão, também podem requerer o benefício do auxílio acidente. Então, se você tem um problema na sua coluna e isso te atrapalha de alguma forma de exercer a sua atividade, a sua profissão, ainda que mínimo, você também tem esse direito. Olha só, agora você já sabe e você tem condições, ao assistir esse vídeo, se você está elegível a pedir esse benefício. E por que esse benefício é tão importante, pouquíssimo falado, pouquíssimo conhecido, e o INSS não te paga isso espontaneamente? Porque esse é um benefício altamente vantajoso para você que paga o INSS. Você quer ver por que ele é vantajoso? Porque esse benefício, diferente da aposentadoria por invalidez, onde você só recebe a aposentadoria por invalidez e não pode mais retornar ao trabalho, recebendo o auxílio acidente, você recebe esse benefício e pode retornar ao mercado de trabalho, trabalhando em outras atividades, por exemplo. Recebendo, portanto, o benefício do INSS e o salário do seu patrão, somando-se então esses dois pagamentos. Esse benefício do INSS também se soma até outros benefícios do INSS, como por exemplo a pensão por morte. Se você já recebe a pensão por morte, você pode acumular a pensão por morte com o auxílio acidente. E por que eu estou falando que pode acumular? Porque muitas pessoas imaginam o seguinte: eu estou recebendo a pensão por morte, se eu for pedir qualquer benefício no INSS, vai cancelar a minha pensão por morte. Não, pessoal, não vai. Você pode acumular esse benefício com a pensão por morte. E esse benefício também é pago por toda a sua vida.
até você se aposentar ou realmente até você ali chegar ao final da sua vida. E uma informação que todo mundo sempre pede aqui para a gente fazer o cálculo e saber qual é o valor do benefício do auxílio acidente. O valor, é claro, ele sempre vai ser variável de acordo com o que você paga para o INSS, mas de uma forma bem simples para você ter uma noção. Imagina que você receberia do INSS, ou que você recebeu do INSS, um auxílio doença de R$2.000. O seu auxílio acidente vai ser de 50%. É sempre 50%, gente. Então, R$1.000. Agora, para você não ficar com dúvida, o INSS ele deveria conceder o benefício de auxílio acidente para você logo depois de acabar o seu benefício do auxílio doença. Pode ser o auxílio doença por um acidente de qualquer natureza, que tem o código B31, assim como pode ser um acidente de trabalho ocasionado lá na empresa, onde abriu a CAT, que tem o código B91. Mas, via de regra, o INSS não faz isso. Então, você tem que cobrar do INSS e você tem que pedir esse benefício. E, muitas vezes, isso vai parar na justiça. E mesmo que o seu acidente tenha acontecido há muitos anos atrás, você pode também solicitar esse benefício. Eu tenho clientes cujo acidente aconteceu há mais de 10 anos. E nós estamos entrando com o processo agora e de clientes que nós já recebemos. E detalhe, o INSS tem que pagar para você os últimos 5 anos. Mesmo que você não tenha solicitado lá atrás, porque é um dever do INSS te conceder esse benefício de livre e espontânea vontade. Como ele não faz, ele tem que arcar com as consequências de não ter te concedido esse benefício. Então é isso, pessoal. Se você sofre de algum problema na sua coluna, como eu disse, hérnia de disco, bico de papagaio, protusão discal, busque os seus direitos, especialmente se você sofreu um acidente de qualquer natureza e se esse problema foi causado por um acidente no trabalho ou uma doença do trabalho. Se você tiver alguma incapacidade, cobre os seus direitos lá junto ao INSS para que você receba esse benefício, que na minha opinião é um dos melhores benefícios pagos pelo INSS. Se você me acompanhou até aqui, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, curte esse vídeo e encaminhe esse vídeo aqui para algum colega seu, alguma pessoa que você conhece que tem problema na coluna, porque esse vídeo pode ajudar essa pessoa a receber do INSS um benefício que é de direito dela. Até o nosso próximo vídeo.